Alô? Alô? Cadê a Luísa? Alô, alô? Tá todo mundo me ouvindo? Eu estou vendo vocês aí. Tá todo mundo? Faz assim, gente. Estiver ouvindo. Tudo bom? Bom, boa noite. Quero agradecer a todo mundo que está entrando hoje para esse bate-papo organizado pelo Midrash, agradecer ao Midrash por essa iniciativa, a equipe toda, ao Rabino Newton Bonder, uma ideia muito bacana, e tem outros eventos na programação, então, sabe, vamos acompanhar, todo mundo sempre reforçando, ficar em casa, quem puder ficar em casa, quem tiver que trabalhar, bom trabalho, sempre com todos os cuidados e precauções, né? Bom, esse papo da gente hoje acontece num dia, primeiro, que eu acho interessante da gente lembrar. Hoje, até como a minha amiga Raquel Bassan, que está aqui, me lembro bem hoje, hoje é um dia de lembrança, né, 20 de abril, de lembrança das vítimas do Holocausto. Tá? Então, até significativo a gente estar fazendo esse bate-papo aqui hoje. Também é um dia, 20 de abril, ontem, dia 19, é um dia também de uma data muito marcante, porque 19 de abril é o dia que marca o levante do gueto de Varsóvia, foi 19 de abril de 43. 19 de abril de 1506 foi o dia do massacre em Lisboa, né? Então, quer dizer, essa data ontem, hoje, tem várias, tem uma repercussão, várias referências ao tema do nosso bate-papo, né? Que é a Inquisição e o Holocausto, né? Histórias de resiliência e de superação. Primeiro, eu até queria falar o seguinte, vou tentar fazer uma dinâmica com vocês, e é muito bom que eu estou vendo todo mundo aí, eu estou aberta, interessante essa coisa do Zoom, né? Esse novo formato que a gente está tendo, né, de se encontrar. Eu vou falar um pouco, tá? Uns 15, 20 minutos, e aí depois a gente abre para as perguntas. Eu ia pedir que vocês pudessem ir mandando perguntas pelo bate-papo, mas depois dessa introdução, tá bom? E aí a gente conversa, tá? E, enfim, a gente bate esse papo. Esse tema, o que eu resolvi? Quando eu comecei a pesquisar, né, o que eu ia falar hoje sobre isso, me veio primeiro a própria questão da palavra resiliência. É interessante a gente ver, porque resiliência é uma palavra que vem da física, e a gente passou essa capacidade que os materiais, né, têm a resistir a fortes impactos, a temperaturas, a perderem totalmente a sua forma primária e recuperarem essa forma. E aí, quando a gente usa esse termo resiliência para os seres humanos, para nós, né, uma pessoa resiliente, nada mais é do que uma pessoa que consegue, sabe, passar por adversidades, por situações sobre-humanas, né, que a gente não sabe como é que você vai superar aquilo, sobre-humanas, e essa pessoa passa por aquilo, se recupera, renasce e revive, né? Então, acho que isso tem muito a ver com um pouco da história, né, desses dois temas que eu queria falar um pouco hoje, Inquisição e Holocausto, que são temas muito ligados ao meu trabalho. Então, uma breve apresentação. O meu nome é Luísa Valente, eu sou escritora e jornalista, né, e documentarista. Basicamente, acho que hoje estou mais escritora, né, trabalhei muito tempo com jornalismo. E hoje, eu costumo sempre dizer o seguinte, eu não sou historiadora, não sou acadêmica, não sou uma estudiosa de religiões, enfim, eu sou uma pessoa apaixonada por temas ligados à história, principalmente esses dois períodos, Inquisição e Holocausto, e fui construindo, né? Escrevi 3 livros com essa temática, né? 2 mais ligados à temática do Holocausto, que foi o Sonata em Auschwitz, o outro foi uma praça em Antuérpia, né? E um livro ligado à temática da Inquisição, que esse aqui é O Segredo do Oratório, e 2 documentários também voltados para essa temática, que é A Estrela Oculta do Sertão e O Caminhos da Memória. Eu estou mostrando tudo porque eu estou aqui, olha, gente, eu estou na minha casa, aqui no meu ambiente de trabalho, o meu escritório, né? Então, ali atrás, vocês estão vendo aqui, tentei deixar arrumadinho, né? Então, mas aí o que acontece? Quando eu fiz esses trabalhos todos, eu sempre achei que tinha uma ligação muito forte, a Inquisição e o Holocausto, na verdade, porque eles tratam da mesma coisa, intolerância, perseguição,
uma questão do antissemitismo, mas, basicamente, esse subjugar, né? Esse poder, às vezes, de um ser humano sobre o outro, né? Essa coisa do poder político, e mesmo na Inquisição, que tem a questão toda religiosa da igreja, mas sempre a Inquisição é uma coisa muito política. Então, o que eu fiz? Estou com um guiazinho, porque senão vou me perder, e aí para a gente poder depois abrir para o bate-papo. O que eu pensei? Quando eu pensei nesse tema, eu falei assim, gente, histórias de resiliência, histórias de superação. Então, a primeira história que me veio para a gente conversar aqui, básica, que tem a ver com a minha pesquisa do livro novo, é a própria Inquisição, é a própria formação dessa figura do converso, né? O cristão novo, né? O judeu converso, a gente chama o criptojudeu, enfim, vários nomes, né? Depois os binenos, sim, marranos, nada mais são do que pessoas que resistiram, né? E aí eu pego na figura do cristão novo, é uma resistência que durou mais de 3 séculos. Então, eu acho assim, contar um pouco dessa história é importante para a gente ver como é que se sobrevive, como é que uma religião, na verdade, mais uma tradição e uma cultura sobreviveu através dos séculos, justamente por causa desse movimento tão interno, né, de manutenção, de resistência mesmo do povo judeu. Então, a gente começa assim, a Inquisição, eu vou falar basicamente da Inquisição portuguesa, né, porque é mais o foco do meu trabalho. A gente tem que voltar um pouco atrás do século XVI. Né? A história dos judeus em Portugal, ela começa antes até da criação de Portugal. Portugal se criou como país no século XII. E quando Afonso Henriques, que é o primeiro rei português, chega em Portugal, os judeus já viviam naquela região, quer dizer, naquela região ali da Península Ibérica, né? A gente tinha os reinos de Castela e Aragão, que depois se tornaram Espanha, e a gente tinha aquela região ali, que era Portugal e tal, que depois vira o Reino de Portugal. E aí, quando o Afonso Henriques chega ali, os judeus já viviam ali, como os mouros também já viviam. Então, nos primeiros séculos da criação de Portugal, os judeus tiveram uma certa integração, sempre com leis discriminatórias, com pagamentos de impostos e pedágios, mas eles efetivamente viveram em Portugal como judeus, nos séculos XII, XIII e até século XIV, o finalzinho, quando começa efetivamente que é instaurada a Inquisição. Então, acho isso interessante porque a gente vai ver 2 momentos, né? A gente tem um momento que a gente percebe em toda a Europa os judeus vivendo ali, sabe? Mantendo suas tradições, viviam nas regiões que a gente chama de judiarias, que na verdade eram bairros judaicos, porque ali existiam as sinagogas, existiam as escolas, né? Toda a questão do respeito à alimentação, enfim, como os mouros viviam nas morarias. E aí, quando a gente tem a Inquisição, e aí é um marco, né, na história judaica, esse final do século XV, quando surge a Inquisição e vai surgir a figura do cristão novo, a gente tem um começo de uma era de perseguição e uma era aí de grande resistência, né? Porque a gente estabelece, a Inquisição começa na Espanha, em 1492, com os reis católicos, e ali vem a primeira medida, que é a expulsão dos judeus. Grande parte desses judeus, uma boa parte, né, segue para Portugal, era o país de fronteira, e entra em Portugal no reinado de Dom João II, mas entra pagando, sabe, impostos. Os que não podiam pagar foram escravizados, mas eles entram em Portugal porque ali, efetivamente, os judeus viviam, mesmo segregados, mas viviam como judeus. E aí, nesses primeiros 5 anos, até 1497, né, que a gente vai ter a instauração da Inquisição em Portugal, a gente tem a formação a gente tem assim um crescimento dessa população judaica. Então, segundo alguns historiadores, 10% da população portuguesa naquela época era de origem judaica. É muita gente. Se a gente pensar, Portugal tinha 1 milhão de habitantes, 10% eram de origem judaica. A gente pensar que hoje a gente tivesse no Brasil 20 milhões de judeus, é praticamente a população judaica do mundo, né? Então, Portugal tinha uma forte influência. E os judeus viviam
já vinham vivendo nesses 2 séculos anteriores, participando da corte portuguesa, participando como consultores dos reis, participando das atividades como médicos, como astrônomos. Foram muito importantes também nesse todo período, que é o período da época dos descobrimentos. E aí a gente vem, em 1496, o rei Dom Manuel, que substitui o rei Dom João II, né? Dom João II morre envenenado, morre, não tinha filhos, e Dom Manuel, o sobrinho dele, assume, né? Assume o trono português. E ele é o nosso rei, é um rei que tem muito a ver com o Brasil, porque ele é o nosso rei da época dos descobrimentos, é chamado Rei Venturoso, né? Era um rei muito ligado às artes, à cultura, às inovações. E o Dom Manuel, ele tinha uma ligação muito, realmente forte com a comunidade judaica. Ele tinha conselheiros ali que eram judeus, e aí, quando ele se casa com a filha dos reis católicos, com a Isabel, na cláusula de casamento deles, existe uma exigência que os judeus também fossem expulsos de Portugal. E aí a gente vai começar essa chamada Era dos Cristãos Novos. E o curioso, e aí vem as histórias, né, que eu queria contar, porque eu acho que eu falo muito isso nos bate-papos, mas algumas histórias que eu acho que eu acabo nunca contando, eu acho que hoje aqui dá para contar. O que é curioso é o seguinte, que o Dom Manuel, ele realmente acreditava que os judeus quisessem se converter. E aí, quando ele, em novembro de 1496, ele diz: os judeus têm 10 meses para deixar Portugal, e os que quiserem ficar vão se converter ao catolicismo. Ele acreditava naquilo, né? E aí o que acontece? Ele começa a ver que não existe essa conversão, não existe essa ida, essa procura às igrejas, né? Enfim, não existe. Os judeus estão se preparando para sair. E aí ele comete, primeiro, que é um ato, e aí eu acho que entra a questão da resistência, que é uma coisa que a gente tem que frisar, a conversão ela é um movimento que tem que vir de dentro para fora. E aí, quando ele coloca isso mesmo com os conselheiros, o próprio tem um bispo português, que era o bispo Coutinho, ele dizia isso para o Dom Manuel: é impossível se forçar uma conversão. Uma conversão é um movimento de dentro para fora. E o próprio cristianismo é uma religião que prega liberdade e não violência. Então, isso é paradoxal, forçar alguém a se converter. Mas Dom Manuel insistiu, porque ele chegou a falar logo em fevereiro de 97, 1497, sobre essa conversão, porque ele não queria esse êxodo judaico por causa da questão do apoio financeiro dos judeus ali, financeiro, enfim, os conselheiros, ele não podia perder, né, aquele grupo tão forte no seu conselho ali. Então, o que acontece? A gente já vê o primeiro ponto da Inquisição não ser efetivamente uma medida religiosa, era uma medida muito política e econômica. E aí o primeiro ato que o Dom Manuel faz, que é um ato muito atroz, em abril, né, no Pêssar de 1497, ele obriga que as crianças fossem retiradas dos pais judeus para serem entregues a lares católicos, para serem criadas como católicas. E aí acontece primeiro uma onda de terror. É a primeira onda ali que a gente tem desse comecinho da Inquisição, né? Porque as pessoas, os pais, muitos não queriam entregar as crianças, então eles afogaram as crianças, mataram as crianças e cometeram suicídio em seguida, né? Então foi assim, uma onda de terror, e mesmo assim, depois desse ato, não houve uma procura, nenhuma corrida, né, a gente diria, às igrejas para que aqueles judeus se convertessem. Então, é só para a gente ir vendo como esse processo de formação do cristão novo, a ação voluntária, é claro que houve a conversão voluntária, né? Os que realmente, como existe em qualquer época, né? Mas, naquele momento ali específico, a maior parte não seguiu voluntariamente para a conversão. Então, a gente tem um período que chega até outubro de 1497, e é onde finalmente é o prazo, e aí Dom Manuel, quando os judeus esperam que vão poder sair, que os navios vão estar lá para que eles possam sair, ele não manda esses navios, ele faz o chamado batismo forçado. E aí a gente tem a grande
conversão, aí os judeus simplesmente eles somem, desaparecem de Portugal, porque qualquer judeu que ficasse em Portugal automaticamente virou um cristão novo. E aí a gente começa a era dos cristãos novos. E aí, gente, a gente começa um período que tem muito a ver também com a nossa história do Brasil. Por isso que eu quis contar um pouco disso, porque eu acho que é um assunto de grande interesse sempre. O que isso tem a ver com a gente? Por que a gente fala tanto do cristão novo aqui? A gente, com essa conversão, a gente tem que pensar, olha, isso é em 1497, né? A gente tem o Brasil sendo descoberto em 1500, e a gente vai ter só o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício em 1536. Então, são 40 anos aí em que o Brasil está começando a ser povoado. A gente não tem a do Tribunal da Inquisição, a gente ainda tem um Dom Manuel no poder, que ele fica até 1521, já com esses judeus convertidos, mas com uma cláusula muito interessante, que é o seguinte: os judeus ainda não havia tribunal. Então, os judeus, Dom Manuel, ele ainda achava que ele poderia fazer esses cristãos novos realmente assimilarem a religião cristã de verdade. Porque o que ele fez? Ele proibiu os livros em hebraico, foram proibidos, as sinagogas foram fechadas, né? As escolas judaicas, ou seja, os judeus viveriam como cristãos, mas as delações não eram permitidas. Então, o que se fizesse dentro de casa era do espaço privado. E isso, de certa forma, é que possibilitou a criação desse criptojudaísmo. Esses 40 anos aí, meio de relaxamento, até a instauração do Tribunal do Santo Ofício, que é esse período primeiro de colonização também, né? As primeiras décadas da colonização do Brasil. Então, de certa forma, a gente vê que esse período em Portugal permitiu que 40 anos, gente, é bastante tempo, se a gente pensar. Permitiu que essa nova geração que vinha pudesse ter os costumes e tradições dos seus antepassados, os primeiros conversos, e que eles conseguissem desenvolver esses costumes de uma forma sincrética, ou seja, de uma meio que escondida, né? Que eles pudessem passar as suas tradições não abertamente, porque eles não podiam ser judeus fora de casa, né? Isso tudo, a gente tem nesse primeiro período desses 40 anos, a gente tem Dom Manuel morrendo em 1521 e sendo substituído por Dom João III, que vem, aí, ainda 15 anos, de 21 até 36, a se estabelecer o Tribunal da Inquisição. Então, nesses 15 anos a mais, aí a gente continua com esses cristãos novos desenvolvendo seus hábitos, e até que, finalmente, a Inquisição instaurada, o tribunal é instaurado em 1536. E aí a gente começa a chamada Era do Terror, a Era das Perseguições. E aí a gente vai continuar, olha, por quase 3 séculos, né? A Inquisição só terminou em 1821. E nesse período a gente tem histórias, né? Eu venho olhando muito isso, porque no meu livro novo, que eu espero começar agora a escrever, né? Tentando me concentrar para isso, eu tenho querido mostrar como é que esse processo efetivo no dia a dia, como é que se dava o processo da Inquisição, como é que se davam as delações, como é que você chegava e dizia que alguém era um cristão novo, como é que isso acontecia. E cada vez que eu observo mais, observando os processos da Inquisição, a gente percebe como o cristão novo, mesmo que ele quisesse se assimilar, ele era lembrado o tempo todo que ele tinha uma origem judaica. Então, de certa forma, a Inquisição permitiu que o judaísmo fosse mantido. Porque era assim, passados 40, 50, 60 anos, as pessoas continuavam levando suas vidas, já frequentavam as igrejas, não tinham a noção da língua, né, do hebraico, não existiam. Os livros, quando existiam, eram escondidos, eram secretos, e, no entanto, essas pessoas eram denunciadas por... Eu estou até aqui, vocês vão ver o que eram as denúncias, né? Olha, eram denunciadas como cristãos novos por seus vizinhos e tal, por coisas que elas nem sabiam o que faziam. Que, olha, enfim, era... As questões que a gente sempre mostra, né? Fazer uma faxina na casa, no dia do Shabat, entendeu? Acender uma vela
fazer um jejum. Só que isso era feito sem que se soubesse que aquilo tinha uma relação religiosa. Isso era feito como um costume herdado familiar. E aí os vizinhos iam e denunciavam. E o mais louco, deixa eu voltar, eu me perdi, porque eu pulei uma parte daqui da minha lista, eu vou voltar aqui um pouco, porque são casos que são muito interessantes. Olha, aqui. Quando o tribunal é estabelecido, lá em 1536, aí a gente começa essa caça aos cristãos novos, e era uma caça mesmo, né? E iam assim os representantes do tribunal às pequenas vilas atrás de denúncias. Então, só para vocês terem uma ideia, que os primeiros condenados no tribunal lá de Coimbra aqui, olha, quer ver? Eu vou pegar, porque essa história é uma história que, para mim, me chocou muito quando eu vi isso aqui. Olha, aqui, estou pegando aqui minhas folhinhas. É uma história que os. Ó, fata, espera aí um pouquinho. Vou lembrar. Eram uma criança pequena. Essa criança, as mãos dela é uma coisa terrível. Descobriram com óleo, manteiga, uma coisa dessas, queimaram as mãos dessa criança, e essa criança tinha que delatar os pais. Falar que os pais faziam um pouco caso de um crucifixo. Então, isso é para a gente ter ideia de como era das torturas, dos métodos de tortura e como eram as delações. Quando eu vi isso, eu falei, gente, e como você pega era uma criança de 4, 5 anos, delatando os pais, ela não sabia nem o que ela estava falando e nem eles porque estavam sendo delatados. E esse é o primeiro... São as primeiras delações lá em Coimbra, já em 1538, 40, né, quando os tribunais começam. Então, uma coisa interessante é que isso a gente tem em Portugal e a gente tem paralelo o Brasil. Né? No Brasil, a gente não tinha um tribunal do Santo Ofício, mas a gente tinha visitação, tivemos algumas visitações aqui. Então, essas denúncias eram feitas aqui e esses condenados, né, esses acusados, eram levados para Lisboa, né, para serem julgados lá. E o curioso é que no processo inquisitorial, a primeira coisa era que o acusado ele tinha que abrir mão dos seus bens. Então, a Inquisição portuguesa ela teve muito ligada sempre a uma questão econômica, né? Porque ela foi estabelecida o tribunal por Roma, pela Cúria Romana. Só que quem indicava o inquisidor era o rei. Então, ele indicava o inquisidor, também um representante da igreja. E esse inquisidor ele julgava. E quando o condenado, a gente diz assim, condenado ao braço secular, tem esse termo, quando ele era condenado, por exemplo, à morte, quem executava a pena era o Estado. Então, era uma coisa que funcionava, funcionando aí muito junto, né? A parte da religião com o Estado, com a política, com a economia. Os bens também eram divididos. A gente não tem nenhum caso, né, do que eu estudo, né? Eu digo assim, eu não sou historiadora, tá? Pode ter algum historiador aqui que vai falar, não, existe um caso X ou Y, mas que eu saiba, eu acho que não tem ninguém que tenha sido absolvido. Não tem um caso de um cristão novo que tenha sido absolvido considerado cristão. Todos os cristãos novos sobre torturas eram terríveis, né? Todo mundo acabava confessando porque o confessar obrigava, você já perdia todos os seus bens, mas pelo menos você não era condenado à morte, né? Se você não confessasse, mas você era considerado um culpado mesmo, e um culpado de judaísmo, se você não confessasse, podia ser queimado vivo, senão você podia ser queimado morto. Então, morrer antes de ser queimado. Então, a gente vê vários casos, e a gente, quando estuda os processos inquisitoriais, são várias histórias. Eu aconselho, às vezes, esses processos estão na internet, a gente encontra isso, o acesso existe à Torre do Tombo, mas é para a gente ver como que, durante séculos,
isso foi acontecendo em Portugal, sabe? E, consequentemente, as consequências a gente também teve aqui no Brasil. Uma outra história que eu acho muito assim, interessante desse período para a gente lembrar é o seguinte: quando a gente tem isso tudo, eu estou pegando esse comecinho, tá, do estabelecimento do Santo Ofício, porque é ali que a gente tem essa formação dessa memória cristã nova. Eu digo assim, dessa memória porque ela fica dissociada de religião, ela fica dissociada do judaísmo, que a gente vai ver nos séculos seguintes, principalmente no Brasil, tá? Quando a gente tem a herança. Aqui, quando a gente chega aqui e descobre hoje no século XX, naquele século XXI, mas mais no final do século XX também, brasileiros de comunidades pedindo e querendo esse retorno, né? Existe aí uma herança que é cultural, não religiosa, e hoje existe essa necessidade dessa volta ao retorno religioso. E aí a gente vê uma coisa que é o seguinte, que é do Brasil. Eu estou aqui, gente, com essas minhas folhinhas, e eu estou falando assim, gente, desculpa, que às vezes eu me disperso, porque eu estou vendo a cara de todo mundo aqui. E é muito interessante a gente ver, eu não abro o som, porque senão a gente fica uma sala enorme, né? Então é curioso que aí eu vou vendo as pessoas, aí eu vou vendo pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço, né? De novo, agradecendo todo mundo que está aqui, né? Mas olha, deixa eu te perguntar. Aqui, ó. O que acontece é o seguinte: com essa questão do cristão novo, no Brasil, a gente teve uma coisa muito, muito peculiar, é que o sangue é que virou uma marca, sabe? E a gente sabe o seguinte: o judaísmo é uma religião, os judeus são um povo. E aqui se associou muito a questão de raça. Isso depois vai ser muito explorado depois no nazismo. E aqui tinha muito isso, sabe? A Inquisição associava já a questão judaica do judeu à raça, ao sangue. Então você tinha que ter uma pureza de sangue, que se dizia, você tinha que provar que até 6, 7 gerações você não tinha essa herança. Então você já não tinha mais nada religioso, você podia até ter se assimilado e virado um cristão, mas aquilo ia perdurando geração a geração, porque você tinha em Portugal as listas, as famosas listas, né? E a gente vai ter isso também na Alemanha depois, essas listas dos seus antepassados. Então não adiantava que você falasse: eu sou um bom cristão, eu sou um padre. Não, se alguém denunciasse você como judaizante, você não tinha como provar, porque a lista dizia ali que você era um descendente de um converso. E é o que acontece. Isso é uma coisa que hoje em dia, quando a gente procura saber se é um cristão novo ou não, a gente fala pelo nosso sobrenome. Mas eu tenho um sobrenome assim, o assado, né? Esse é um sobrenome cristão novo, ou não é? Efetivamente não tem como a gente saber, tá? Por quê? O que determinou muito o fim da Inquisição, o caminho para o fim, foi justamente a destruição dessas listas, né? E aí, eu vou chegando, olha, porque eu já estou no tempo para a gente abrir para o bate-papo. Essas listas foram destruídas em 1768, logo depois do terremoto de Lisboa, que destruiu Lisboa. O Marquês de Pombal, que era secretário do reino, ele sabia que ele precisava manter os cristãos novos ou trazer de novo para Portugal, para reconstruir Portugal. E aí ele era o reinado do Dom José, ele disse para o Dom José assim: a gente tem que acabar com essa distinção. E aí Dom José faz um decreto que acaba com as listas. E a partir daí a gente não sabe mais quem é cristão novo ou cristão velho, né? E a partir daí a gente vai começar o caminho para o fim da Inquisição, que o tribunal é extinto em 1821 de vez, né? Olha, eu já estou aqui no tempo, meia hora, tá bom? Vocês estão achando bom? Façam assim, se tiverem, beleza? E eu vou ver se a gente abre para conversar. Antes, eu só queria contar uma historinha aqui, que acabou não dando, que isso era a Inquisição e o Holocausto, uma única história que eu tinha deixado para o final, que é de uma história de superação muito bonita, que eu acho importante eu sempre lembrar essa história, que é a história, a gente tem vários casos de sobreviventes, todos aqui eu acho que nós conhecemos ou convivemos ou tivemos parentes, né?
ou acompanhamos essas histórias em livros, em filmes, mas eu queria lembrar sempre gosto de lembrar a história da Dona Maria Efremov, que eu conhecia, sobrevivente, que foi para mim uma inspiração para escrever o Sonato em Auschwitz. E eu acho nesse dia muito importante de hoje, de lembrar das vítimas, de lembrança das vítimas do Holocausto, lembrança da Dona Maria, que foi uma sobrevivente do Holocausto e morreu em 2017, com quase 104 anos, com 103. A Dona Maria, para mim, é o maior exemplo, assim, um grande exemplo de superação, sim. Dona Maria, em 44, chegou ao campo, ela é de origem sérvia, nascida na Sérvia, chegou em 44 em Auschwitz, grávida, teve um neném no campo, esse neném foi tirado dela, ela só soube que era uma menina. Essa criança teve um destino, o destino com certeza a morte, não se sabe como, mas foi a morte. A Dona Maria saiu em seguida nas marchas da morte de Auschwitz, passou por vários campos até chegar a Bergen-Belsen. Quando o campo foi liberado, semanas antes do fim da guerra, em 45, Dona Maria tinha assim 30 quilos, um pulmão totalmente tomado. Voltou, o médico disse a ela assim, tipo, vá para... Não tem o que fazer. Mesmo assim, ela resistiu. Voltou para a cidade dela, que era Novi Sad, na Sérvia, e ela me disse umas coisas que, para mim, eu lembro muito, eu acho que eu lembro dela todos os dias. Eu acho que lembrar as vítimas do Holocausto é uma coisa que a gente lembra todos os dias, né? E ela dizia assim, não tinham nem 9 meses passados desde que ela tinha deixado a cidade. E quando ela volta, nem 9 meses depois, quase 9, ela não tinha mais, a família dela tinha sido totalmente dizimada. Pai, mãe, irmãos, sobrinhos, ela só tinha uma prima, a casa dela já não era mais dela, o marido dela tinha morrido, essa criança ela tinha perdido, era só ela. E ela volta para lá e ela dizia, e aqui tudo está igual. Nem 9 meses, a vida dela era... Ela teve que se reinventar. E tudo estava igual. Né? Gente, eu estou aqui agora, tem uns gritos, Pedro, vocês estão ouvindo todos aqui, é o nosso 8h30 fora Bolsonaro, tá? E eu digo aqui também, fora Bolsonaro. Mas aí o que acontece é que a Dona Maria, dali ela seguiu, encontrou um russo, casou-se com um judeu russo também, um sobrevivente, foram para Israel na década de 50, ela teve uma segunda gravidez, aí por complicações médicas perdeu essa criança. Depois ela veio para o Brasil, aprendeu a falar português, foi para o interior de São Paulo, aprendeu uma profissão, ficou viúva de novo, atravessou, sabe, o século, sabe, hoje, e morreu em 2017 com 103 anos, quase 104. Então, eu acho que é importante que isso, para mim, talvez seja a grande história assim, que eu possa até encerrar esse bate-papo de resistência, resiliência e superação. Lembrem sempre dela. Ela não deixou filhos, a Dona Maria, mas eu acho que ela deixa assim, um legado incrível, uma lembrança incrível para a gente sempre lembrar. Eu sempre lembro do nome dela, tá? Que é Maria Efremov. E aí vamos abrir aqui para as perguntas, né? Quem quiser me mandar aqui pelo bate-papo, tá? Eu vou ver, deixa eu abrir aqui, já tem aqui. Olha, eu estou recebendo aqui, tá? Então, deixa eu já pegar. Olha, eu vou. Olha. Bom. Desculpa, gente, aqui. Olha, eu estou pegando aqui a pergunta. Vocês sabem como é que faz? Vocês vão mandando pelo bate-papo, tá? E eu vou respondendo aqui como eu vou vendo, porque, gente, é a primeira vez que eu estou fazendo isso assim, viu? Me desculpem a minha falta enfim, de molejo com isso daqui. Olha, bom, porém não pensei, mulheres eram muito aí deixa eu procurar aqui. Ó, você falou, tem uma pergunta aqui, olha. Você falou que está escrevendo, produzindo. Como tem sido para você a questão do processo criativo durante esse período de confinamento? Bom, tem sido difícil, eu acho que como para todo mundo, essa questão até da concentração, de conseguir me concentrar, mas tenho tentado como posso, sabe? Eu estou falando com você agora, tem uma música tocando numa altura tremenda aqui na minha casa, gente.
Tá uma loucura. Não sei se vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo? Tá, porque está muito forte aqui, então isso está me desconcentrando um pouco. Mil desculpas. Mas eu estou tentando ao máximo que posso. Gente, está muito forte isso aqui hoje. Estou tentando ao máximo me concentrar, geralmente de madrugada, tá? Espero conseguir entrar nesse processo do livro novo, porque é esse tema que eu falei com vocês hoje aqui, falar sobre a questão da Inquisição. Aqui houve a pergunta, tem a pergunta aqui do Paulo, que é: houve Inquisição no Brasil? Sim, na verdade, é o que eu falei um pouquinho, né? A gente teve no Brasil, teve visitação, sim, dos inquisidores. Foram 4 ou 5 visitações. E os acusados de serem judaizantes eram levados para serem julgados em Portugal. Inclusive, a última pessoa a ser queimada numa fogueira no Tribunal da Inquisição veio do Brasil, que é o Antônio José da Silva. Ele foi o último auto de fé, foi quando Antônio José da Silva, judeu, foi morto. Tá? Ele veio do Brasil, foi pequeno, para Portugal, né? Já de uma família, mãe judaizante, enfim. A gente tem o famoso Catenda Branca Dias, sabe? Tem vários processos aqui, muitas mulheres, isso é curioso, muitas mulheres, né, acusadas de judaizante. É bom a gente sempre lembrar que o judaísmo era muito passado oralmente, né, pelas mulheres. Então, a gente tem, sim, a Inquisição aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui, gente. Tem uma pergunta aqui do Valmir, se eu acho que o Estado hoje ocupa o lugar dos inquisidores. De certa forma, sabe? De certa forma, sim. Eu acho que em vários momentos da história, né? A gente tem isso, em vários momentos da história, a gente tem as delações, em vários momentos da história, a história vai se repetindo, né? A gente tem, assim, um Estado que impõe, a gente tem que, o culpado, quem é acusado tem que provar a sua inocência, não quem acusa que tem que provar que a pessoa é culpada. Eu acho que isso é uma coisa muito curiosa, isso vale muito na época da Inquisição. Sempre quem fazia delação anônima. E quem era o delatado tinha que provar que aquilo que era dito contra ele era falso, o que era praticamente impossível, sabe? Era praticamente impossível ali você mostrar o que você não era. E as delações, elas eram muito assim, eram muito vagas, elas não eram delações enfáticas, não haviam provas concretas, né? E só de você poder fazer a delação anônima já era uma grande vantagem. Você delatava o seu vizinho por questões de inveja, por outras questões. E a gente vai ver se repetindo em outros momentos, né? A gente vai ver se repetindo também durante o nazismo. Eu tenho aqui deixa eu ver, os métodos. Olha, eu tenho várias perguntas aqui ligadas mais a questões de hoje. Peraí, no seu olhar com relação a... tá aqui, olha, essa é uma boa pergunta. Qual a relação ou diferença da política da Inquisição das políticas nazistas? Olha, eu acho muito interessante, porque quando eu começo a estudar esses dois, eu sempre vejo muitas semelhanças, não só na questão da política, mas das formas de atuação. A Inquisição queimava pessoas, queimava livros também, o nazismo, as câmaras de gás, as queimas de livro, sempre a questão os toques de recolher, o cerceamento de educação, de direito de ir e vir, né? A questão do nazismo usar a pureza de sangue. Hitler fez a mesma coisa, né? Ele associou o judaísmo a uma raça, como a Inquisição fez também, tirando essa questão do povo judeu virar uma raça. Então, a gente tem que... são coisas muito semelhantes. Se a gente pensar os métodos de atuação, as delações, né? No nazismo era a mesma coisa. Então, acho que tem grandes semelhanças, sim,
guardado as devidas diferenças de tempo. E o seguinte, agora o que a gente tem que é muito forte para a gente lembrar, a Inquisição, ela se diluiu em 3 séculos, e a Inquisição tinha também uma motivação econômica muito forte por trás. Eu acho que essa motivação no nazismo é diferente, embora tenha isso, mas eu acho que o extermínio ali, a motivação no Reich, ali na política do Hitler, era mais um antissemitismo mais latente, sabe, mais do que só a questão econômica. A Inquisição, eu acho que ela se dilui mais, né? Tanto que a Inquisição consegue se espalhar por esses 3 séculos, e a gente tem ali numa época de 6 anos, né, da Segunda Guerra. A gente tem que lembrar que a gente faz só 75 anos agora que a Segunda Guerra terminou, né? É uma coisa recente, e pensar nesse período do Holocausto, nem os 6 anos, praticamente os anos finais da guerra, né? Dessa parte da política de extermínio. Deixa eu ver. No seu olhar, peraí, no que você acha que está do lugar dos inquisidores? Aqui tem uma pergunta. Você falou que existem grupos no Brasil que querem um retorno. O retorno, sim, a questão do retorno é uma demanda não só daqui, mas vários grupos de judeus espalhados, ou seja, de criptojudeus, né, em várias comunidades, em Portugal também, que hoje, passados tantos séculos, conseguiram manter nas suas famílias as tradições e os costumes, conseguiram manter essa herança, até pela consanguinidade, pelos casamentos dentro da família, essa herança até materna, judaica, né? A gente tem pela religião judaica o judeu é o filho de mãe judia. Então esse retorno é um retorno à religião, e é diferente de uma conversão. E aí quando os criptojudeus, né, os Bnei Anussim, hoje os cristãos novos, que querem, que vêm de famílias onde isso para eles foi mantido muito forte, né, principalmente também uma crença monoteísta, eles pedem um retorno e não conversão, porque você ser convertido ao quê? Se você foi forçado a isso num tempo passado. Então, por isso que a gente fala do retorno, né? E muitos têm feito esse retorno. A gente tem as comunidades. Eu fiz um documentário no começo dos anos 2000, lá em 2003, né, lançando em 2005, chama Estrela Oculta do Sertão, era sobre essas comunidades no Nordeste do Brasil. E uma coisa curiosa, até vou mostrar para vocês aqui. Tem essa coisa aqui, portuguesa, que é presença judaica, tá, em Portugal. Isso aqui é um livreto do governo português, né? Que a herança judaica em Portugal, ela é arqueológica, né? Porque os judeus, como eu falei para vocês no começo, eles existiram em Portugal, eles viviam ali. Então a gente tem as judiarias, a gente tem hoje, e está sendo, olha, do ano 2000, quando eu fiz um documentário sobre isso, para ano passado, ano retrasado, em que eu rodei as judiarias, é incrível como em 20 anos os portugueses começaram a retomar, a buscar essa história arqueológica, né? Essa história judaica em Portugal. Isso é muito importante. Então a gente vê ali que várias pequenas cidades hoje estão descobrindo, em cidades mínimas mesmo, os locais onde existiam essas judiarias. E eles descobrem isso pelo lugar dos banhos, né? Tem uma série de questões arquitetônicas das sinagogas, né? Enfim. Aqui no Brasil a gente não teve isso, porque o Brasil já foi descoberto. Gostei, olha, me mostraram aqui, ótimo. Vocês estão vendo o livro do José Antônio Gonçalves de Mello, que é, gente, um livro que eu recomendo para todo mundo. Gente da Nação, falando justamente desse período lá em Pernambuco, da formação também aí da primeira sinagoga, né? Fundamental. É sempre uma base enorme do meu trabalho. Também como os livros do Ribemboim. A gente tem uma literatura muito forte no Nordeste, específica, tá? Das comunidades e dessa herança judaica no Nordeste. Mas eu estava falando desses 2 temas, porque a gente tem em Portugal a questão arqueológica e no Brasil dos costumes. Então as pessoas às vezes dizem, no Brasil você descobre assim que existiam locais onde as pessoas se reuniam em sinagoga
nos engenhos, mas não eram sinagogas com uma estrutura de sinagoga, de uma área de um banho, de tudo, porque efetivamente os judeus não vieram para cá, vieram já os cristãos novos, até judeus secretos, mas que não podiam abertamente ser judeus. Puderam ser nesse período do domínio holandês, que é muito importante da gente pegar os 30 anos de domínio, quase 30 anos de domínio holandês em Pernambuco, e aí que a gente tem, sim, um retorno ali oficial, e aí a gente tem a formação de uma comunidade judaica naquela época, né, século XVII, e aí tem a formação, a criação da primeira sinagoga lá de Recife, que é a sinagoga onde a gente encontra a região dos banhos, que o José Gonçalves de Melo descobre, né? Quando ele começa a fazer as pesquisas ali onde é na Rua dos Bom Jesus, que antes era a Rua dos Judeus, e ali descobre num dos armazéns que ali tinha sido uma sinagoga. Né? E aí a gente tem essa descoberta dessa primeira sinagoga ali das Américas. Depois, com esses judeus que saíram dali, com a expulsão dos holandeses, seguiram para Curaçao e para Nova York para fundar a primeira comunidade judaica nos Estados Unidos, né? Esses judeus de origem portuguesa, que é uma história bacana, e eu acho assim, não sei até que ponto os americanos sabem disso, mas é muito interessante da gente saber que ainda existe lá a sinagoga portuguesa em Nova York. Bom, então, quando a gente pega dessa herança, uma história, até eu esqueci, eu pulei aqui, estava no meu roteiro, mas o tempo vai passando rápido, né? Vocês já ouviram falar, eu acho que da Grácia Nazi, da Grácia Mendes, da Senhora, essa figura da Senhora, uma portuguesa, judia secreta, que foi casada, já ela nascendo no final do século XIV, lá pegando o século XV, desculpa, século XV, século XVI. A Grácia Nazi é dessas primeiras décadas ali em Portugal, nasceu acho que em 1510, e a Grácia Nazi, ela foi casada com que era, na verdade, Grácia Mendes, Beatriz Luna, vários nomes, com Francisco Mendes. Francisco Mendes e Diogo Mendes eram judeus secretos, né, conversos, muito ricos. E ela foi uma das maiores, assim, eu acho que patrocinadoras para a manutenção desse judaísmo secreto, porque foi ela que patrocinou a chamada Bíblia de Ferrara. Vocês já ouviram falar da Bíblia de Ferrara? Os judeus conversos, quando se proibiu qualquer livro em hebraico em Portugal, esses judeus eles iam mantendo oralmente as tradições. E aí, quando alguns que conseguiam sair de Portugal iam para Amsterdã, iam para Antuérpia, iam para a Itália, né? Eles chegavam, eles não falavam hebraico, então eles sofriam também um certo preconceito da comunidade judaica, porque diziam eles não são judeus, porque eles não conhecem as rezas, eles não conheciam a língua porque isso não existia. Então, a Grácia Nazi, a senhora, né, ela foi quem patrocinou essa tradução, que a Bíblia é escrita em ladino, que era a linguagem dos judeus da Península Ibérica. Então, o primeiro texto assim que você tem da Torá, né, numa língua que esses judeus poderiam aprender. Né? E é também nesse período todo dela que a gente tem esse grupo todo que é de retornados, também de Portugal, que retornam à religião na Antuérpia, em Amsterdã, e depois tem esse grupo que vem para o Brasil no século XVII. Né? Deixa eu rodar aqui, que tem mais perguntas aqui. Espera aí, né? Tem as perguntas. Denise, que está aqui. Denise, depois eu te respondo essa pergunta. Tá? Para estar perguntando mais umas coisas, porque entrando mais em assuntos atuais, tá bom? Para eu entrar aqui mais, olha... Sim, aqui, olha, do Nelson Chames, invasão holandesa em Recife, vieram judeus com algumas figuras consideradas de importância que podem ser mencionadas. Sim, tem o Isaac Aboab da Fonseca, o rabino, que veio, que é um marco, né? Eu acho que é de suma importância, né? Esse período holandês, a gente tem que lembrar o seguinte, que foi um período também de grande desenvolvimento ali, né? Porque vieram os comerciantes, mas eu não tenho assim figuras, eu não estou me vendo só essa figura do Aboab da Fonseca.
Aqui tem, olha, em que ano a Inquisição começou no Brasil? Olha, na verdade, a Inquisição vem em Portugal. Eu vou pegar aqui quando é que tiveram as visitações da Inquisição no Brasil, que eu acho que talvez a pergunta seja essa, né? A resposta melhor seja essa. A Inquisição começa no Brasil quando o Brasil já é descoberto, o Brasil já é descoberta com a Inquisição existindo em Portugal, e os portugueses que para cá vieram, cristãos novos, já eram conversos, né? Então já estavam sujeitos à Inquisição. Mas a gente teve visitação inquisitorial no Brasil. Nós tivemos 3 visitações e talvez uma quarta que não é confirmada. A gente teve a primeira visitação do Santo Ofício no Brasil, foi de 1591 a 1595, foi Pernambuco e Bahia. A segunda visitação, 1618 e 1621. A terceira, 1627, 1628, nas Capitanias do Sul. E aí teria talvez uma quarta visitação em 1763, mas que não é confirmada, tá? E essas visitações, os inquisidores vinham para cá, aconteciam as delações e eles levavam esses acusados para Portugal, para serem julgados lá, né? Enfim, deixa eu ver aqui mais. Gente, me dê um sinal de ok se tá bom. Tá bacana? Que bom, porque eu estou vendo todo mundo, mas se eu abrir os áudios, fica muito confuso. Aqui uma pergunta: por que a Inquisição teria uma base econômica? Olha, a questão é o seguinte: a gente vê desde o comecinho lá, a gente tinha naquele período, século XIV, desde século XIII, século XIV, século XV, os judeus eles eram muito fortes nessa parte do comércio, né? E eles eram os banqueiros também. Eles emprestavam dinheiro, até porque a nobreza não trabalhava, né? Você tem que lembrar isso, que tem uma herança em várias coisas que a gente tem aqui, mas a nobreza não trabalhava. Então, tanto que para Dom Manuel, quando ele não queria a expulsão dos judeus, é porque os judeus faziam parte, os judeus foram grandes patrocinadores dos descobrimentos, né? Então, o que acontece? A motivação econômica, porque quando os bens, a primeira coisa que se fazia era confiscar os bens. E os bens confiscados eram formas de se abastecer os cofres públicos ali. Agora, quando a gente vê, né, Portugal tinha um período de ouro, né, viveu um período de ouro, esse período do século, assim, final do século XIV mesmo, ali comecinho do século XV, 1500, por ali, e depois, esse período de Inquisição, a gente vê uma grande derrocada, né? É a ruína portuguesa nos séculos seguintes. Então, a motivação muito econômica, porque havia um interesse enorme, principalmente o interesse mais não era a conversão, porque se o interesse fosse a conversão, sabe, se você inquiriria no inquérito para um cristão novo, você não ia querer que ele forçasse, que ele falasse que ele era um judaizante, que ele fazia aquilo porque tinha uma ligação com a religião dos antepassados. Você ia querer realmente que ele estivesse sendo um bom cristão, né? Indo à igreja, mas a principal coisa que se fazia era confiscar os bens, sabe? E, inclusive, até o período de formação, não eram só os reis, não. A Cúria Romana, esses 40 anos em Portugal, até que o tribunal fosse estabelecido, foi um período longo de negociações. A própria Gracianase, né, a família dos Médici, eles deram muito dinheiro para Roma, para a Cúria Romana, para que o Papa não aprovasse, não instaurasse o tribunal. Então, era um ir e vir o tempo todo, né? Sempre conta, mas a motivação econômica tinha muito a ver com isso, né? Aqui não é uma pergunta, é um testemunho. Peraí, destino. Aqui, olha, tem alguém me falou aqui, o Brasil foi destino por alguns portadores de vistos de Aristides Souza Mendes. Este verão tivemos a visita de um portador que vive aí, em Rio de Janeiro, tinha 3 anos, e veio prestar sua homenagem ao justo entre as nações. O Aristides, assim, é muita coisa para a gente falar, né? Mas o Aristides também é um caso muito importante, né, para a gente lembrar. O Aristides, para quem não sabe, foi um cônsul português em Bordeaux, na época ali na fronteira, né, da França com a Espanha, e ele emitiu nesse período, nesse comecinho da Segunda Guerra,
ali de 40, né, logo depois que Holanda e Bélgica, né, e a própria França foram invadidas, ele emitiu vários vistos contrariando o governo português, que era neutro, né, nesse começo ainda da guerra era neutro, né, ainda não estava do lado dos aliados ali, ele emitiu vários vistos permitindo que judeus deixassem, saíssem dessa parte da Europa ocupada e fossem para Portugal, né? Mesmo com o governo português impedindo isso. O governo português tinha uma circular que pessoas que não tivessem vistos para outros países não poderiam ir para Portugal, e pessoas que não tivessem mais sua cidadania, porque muitos judeus, quando deixavam, saíram da Alemanha, da Polônia e tal, conseguiram sair, eles também perderam, eles levavam aquele J, né, no passaporte e perdiam os seus direitos. Então, ficavam apátridas. Então, o Aristides ele desafiou o governo português e se calcula assim, um número entre 5.000 e 30.000. Né? Um número assim baixo, não existe um número específico de quantos vistos foram dados pelo Aristides, mas ele dava visto até em papel de pão. No final, foram assim, esse período de junho, mais ou menos maio, junho de 1940. Né? Eu falo um pouco do Aristides no meu livro Uma Praça em Antuérpia. Eu fiquei muito fascinada quando descobri a história dele. Inclusive, eu conheci os netos dele em Portugal. O Aristides foi uma figura que só foi reconhecida em Portugal muito no começo do século XX, né? Assim, no começo do século XXI, no final do século XX. Durante muito tempo depois, ele foi afastado da vida da vida dele diplomática, né? Ele morreu assim na miséria. Né? E hoje em dia a gente vê uma grande recuperação da memória do Aristides lá em Portugal também. Estão tentando recuperar a casa dele, enfim, onde ele viveu, né? Mas é uma figura que eu sempre digo para as pessoas que é interessante a gente pesquisar, assim. Deixa eu ver aqui. Você como autora? Vem uma pergunta aqui. Qual a motivação para escrever sobre esses temas? Aí eu acho que ligados à Inquisição, Holocausto. Aí eu tenho um fascínio enorme por isso, porque eu acho que é uma forma de falar sobre intolerância, preconceito, discriminação. E aí eu escolhi, virou o meu alvo como assunto a questão nem só judaica, mas principalmente na Inquisição e no Holocausto, porque eu acho que são momentos específicos que dizem respeito a todos nós, né? A tudo que a gente vive normalmente, né? Porque também a gente lembra que foram momentos de perseguição. E uma coisa importantíssima, eu acho que eu esqueci, vale muito, até porque tem a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. Nessas histórias todas, o que a gente vê muito são exemplos de solidariedade, sabe? A gente viu muito isso na Segunda Guerra, a gente viu muito isso também no período da Inquisição. As pessoas que ajudando, não é, a gente pode ajudar muita gente, sabe? Mas a gente ajudando uma pessoa só já é bastante. Se cada um ajuda já é muito. E a gente vê muito dessas histórias. Eu me lembro muito assim do Primo Levi, que o Primo Levi também para mim é assim, sempre vive assim na minha cabeceira. O Primo Levi, com essa história do Primo Levi, ele foi detido em 43, judeu de origem italiana, ele era da resistência italiana, estava semanas na resistência e foi preso em 43. E aí, quando ele foi preso, ele disse que ele era judeu, e ele foi mandado para Auschwitz. Né? E quando chega lá, ele sempre escreve, né, sobre isso, que ele teve até o acaso, né, a sorte, como ele era químico, ele foi mandado para uma das fábricas lá do complexo de Auschwitz e trabalhou, passou a guerra ali trabalhando, então ele teve assim, melhores condições para sobreviver, porque, enfim, trabalhava num lugar fechado, né? Vivia no campo, era um prisioneiro. E o Primo Levi sempre disse assim, que a gente sobrevivia, ninguém sobrevive sozinho, ninguém que ficou sozinho sobreviveu. Mesmo no campo, você existia sempre um apoiando, você tinha você não podia todo mundo, você disputava comida, você disputava sapato e tudo, mas sempre ninguém sobrevivia sozinho, sabe? E o Primo Levi chega até o final, ele estava em Auschwitz, assim, quando os russos chegaram, eram 5 ou 6 mil, né? Só ainda sobreviventes ali, em condições péssimas, né?
e ele, sim, sobreviveu, voltou para a casa dele, e aí escreveu Isto um Homem, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, e um químico, né, que se tornou um grande escritor. Ele até, eu acho que ele tinha muito isso, eu acho que o Primo Levi morreu em 87, de uma forma suspeita, muitas pessoas dizem que ele se matou, porque ele caiu no vão da escada, não se sabe, mas a gente nunca vai saber se foi um acidente ou se ele morreu, se ele se matou, mas o efetivo é que o depoimento que ele traz sempre dos campos, e é bom lembrar também hoje, nesse dia, se lembrar as vítimas, né, do Holocausto, é que ele consegue descrever nos seus livros aquele período com um distanciamento emocional, emotivo, e que faz com que a gente veja a realidade daquilo ali. Eu sempre digo assim, qualquer negacionista, qualquer revisionista tem que ler o Primo Levi, sabe? Porque é incrível como ele conseguiu. Talvez eu acho que assim, a grande missão dele de sobreviver foi para contar essa história. E todos os livros dele, né? E outra lembrança que eu acho que a gente tem que ter aqui hoje também, disso também de resistência, embora não tenha sobrevivido, é da Anne Frank, né? Eu acho que a Anne Frank é sempre o primeiro contato de leitura que as pessoas têm com esse período, jovens, e ainda quando a gente ainda é criança, né? Adolescente, e a Anne Frank, e não à toa, tanto Primo Levi como a Anne Frank, os dois, a Anne Frank queria ser escritora, né? Era o sonho dela, morreu com 15 anos, passou um terço da vida, 5 anos, no período de guerra, né? Ela tinha 10 anos quando a guerra começou, depois passou 2 anos lá no anexo, né? E a gente hoje que vive assim nessa situação de confinamento, né? Que a gente diz de estar isolado, eu sempre penso nisso. Aquele grupo ali de 8 pessoas isolados durante 2 anos, sem poder se mexer durante o dia, num espaço mínimo, sabe? Porque existia a fábrica embaixo. E o que levou, o que fez assim, eu acho que muito a Anne Frank continuar, foi, naquele caso, a escrita, né? Ela ganhou aquele diário no aniversário dela, um pouco antes deles se isolarem, e ela passou aqueles anos escrevendo, e é bonito, eu acho que é tão emblemático a Anne Frank, porque quando a gente lê o diário em si, a gente tem que ler o diário nas condições em que ele foi escrito, com tudo em volta, e a gente pensar que era sabe, uma menina ali com 13 anos, dos seus 13 aos 15, escrevendo, era um amadurecimento, né, dela, num lugar que você tinha que ficar o dia inteiro sem se mexer. 2 anos, gente, sem luz, sem sol. A gente hoje tem vitamina D, né? A gente assim está podendo ficar no conforto das nossas casas, somos privilegiados, sabe? E, no entanto, a gente vê uma mensagem de esperança. É triste porque a Anne Frank, depois, quando veio a denúncia, ninguém sabe até hoje quem denunciou o anexo, né? Mas da família dela só sobreviveu o pai. A Anne Frank foi para Auschwitz, no mesmo período que a Dona Maria teve em Auschwitz. A Anne Frank foi na Marcha da Morte também, até Bergen-Belsen, e não resistiu, morreu semanas antes da guerra terminar, de febre tifoide, mas deixa depois desse legado, né? Que também foi, enfim, que para nós, eu acho que vai ser sempre uma referência, eu acho que todo mundo que tem aqui, eu acho que os professores, eu já vi, estavam aqui, a gente tem que passar realmente, enfim, eu acho que estamos na nossa hora, não é? Acho que sim. Eu estou meio perdida aqui. Deixa eu... Olha, tem muitas mensagens, se eu puder, eu leio para vocês. Hã? Luíse, Oi. você me escuta? É Lilian, tudo bem? Escuto, tudo. Então, estamos realmente na nossa hora. Gostaríamos de é. agradecer imensamente a sua presença. Foi sensacional, foi muito bom, né? Que bom, gente. E espero que você também tenha gostado aí desse novo formato. Tivemos Poxa, várias perguntas, todas foram respondidas na medida do possível. Há eu uma acho que pergunta faltou ainda. muito. Isso. Há uma pergunta ainda de uma pessoa sobre o Ah, livro que a pessoa que estava assistindo mostrou. tá. E Então, a eu vou pessoa. pegar, eu vou Isso. pegar O rapidinho. nome Aqui, dele de ó. novo, 1 por minuto que eu vou favor. pegar rapidinho e vou mostrar ele aqui, tá? Ó, é esse livro aqui, ó. Estão vendo? Tá aí a pessoa que perguntou qual era o nome do livro. É esse.
Olha, Gente da Nação, tá? O autor é o? José Antônio Gonçalves de Melo. O Gonçalves é com S, tá, gente? Isso aqui é uma referência total quando a gente estuda a história mesmo dos cristãos novos, tá? Mas essa história, gente da nação, é tão lindo esse termo, né? Que é gente da nação. O povo judeu é gente da nação no Nordeste, tá? Em Pernambuco, é uma pesquisa fantástica. Outro também, gente, que eu recomendo muito, sempre Gente, eu esqueci o nome. Olha, eu vou dar um pulo ali rapidinho, tá? Que aqui é minha biblioteca, que eu já pego para mostrar para vocês rapidinho também. Aqui, ó. Ótimo também, ó. Esse aqui é mais fácil de encontrar, tá? É o Brasil Holandês. Tá? E quem quiser, olha, também eu mandar mensagem, tudo. Eu tenho um site que é luizevalente.com. Me mandem mensagem por lá, sabe? Eu mostro aqui. Eu estou com tanto livro aqui, gente, para Primo Levi, que eu sempre digo, ó. Esse aqui é Isto um Homem, outra recomendação, e todos os livros do Primo Levi, né? Aí é tudo aqui, a tabela periódica, é muita coisa. Enfim, mas, gente, me mandem. Espera aí que eu tenho mais um livrinho, já que eu estou aproveitando aqui, ó, também é interessante, ó. Isso aqui é toda essa formação, e também o do Alexandre Herculano, que é a história da Inquisição em Portugal. Mas, olha, espero que vocês tenham aproveitado, né? Agradecer. Tem vários rostos conhecidos, não vou falar nenhum, porque senão vou ter que falar, não vai dar tempo, mas estou vendo todo mundo aqui, viu? Super obrigada. Super obrigada mesmo por terem me aturado aí nessa horinha. Foi muito bom. Tá bom? Em nome do Midrash, agradeço você aqui conosco. Esperamos encontrar os demais aí durante a semana. Teremos outras atividades acontecendo. Uma boa noite a todos. Boa noite, participem.